Após 7 anos de confinamento, o apostador Cockney Jake Green é finalmente libertado da prisão. 2 anos após sua libertação, ele e seu irmão Billy vão a um dos cassinos mais importantes da região com a intenção de recuperar o dinheiro que lhes é devido pelo dono, o chefe do crime Dorothy Masha. Ignorando o conselho de seu guarda-costas Paul, Masha permite que Jake se junte ao seu jogo privado. No caminho, Jake hesita em pegar o elevador por causa de sua claustrofobia, mas os outros guarda-costas lembram que eles devem subir 20 andares, então ele cede e pega o elevador enquanto luta contra um ataque de pânico. A primeira aposta de Jake é em um lançamento de ficha contra outro jogador na mesa, que ele perde. Mas isso é de propósito, ele está manipulando Masha para uma falsa sensação de segurança, então quando faz a mesma aposta com ele, ganha desta vez. Billy e Jake se apressam para sair do cassino com suas sacolas cheias de dinheiro, e no caminho, são parados por Zack, que lhes diz que estão em perigo e que pode ajudá-los, antes de entregar seu cartão a Jake. Desta vez, Jake decide descer as escadas, mas antes mesmo de descer um degrau, desmaia e cai ao chão enquanto o cartão revela a mensagem "Pegue o elevador". Enquanto Jake é levado às pressas para o hospital, Masha expressa suas preocupações a Paul. Jake deve querer uma vingança maior depois de 7 anos na prisão, especialmente após o incidente com sua cunhada. Então Masha ordena que Paul contrate o melhor assassino do ramo para se livrar dele. No hospital, Jake é informado de que nenhuma causa para o desmaio pode ser encontrada à primeira vista, então ele deve ir para casa e descansar enquanto espera os resultados dos exames de sangue. Billy vai para sua própria casa enquanto Jake leva os guarda-costas para proteção, mas todos são baleados assim que chegam. A única razão pela qual ele consegue se esquivar é que encontra um cartão no chão que diz "Pegue isso", então ele se abaixa para fazer exatamente isso. Ele tenta escapar em seu carro, mas o motorista também é baleado. Felizmente para eles, Hack chega a tempo de salvá-lo e levá-lo embora. O assassino, Sorter, não entende como errou, já que nunca erra, e teoriza que alguém deve ter avisado Jake. O que ele diz a Masha quando é repreendido, no entanto, é que errou porque teve um mau pressentimento. Enquanto isso, Hack leva Jake para conhecer seu parceiro, AVI, que de alguma forma colocou as mãos no arquivo médico de Jake. Os resultados dos testes estão prontos. Jake tem uma doença sanguínea rara que causará sua morte em 3 dias. Os homens oferecem proteção a Jake em troca de 2 condições, que não são negociáveis. Ele deve dar-lhes todo o seu dinheiro e fazer tudo o que pedirem, incluindo responder a qualquer pergunta. Eles dão 3 horas para ele decidir, mas Jake vai embora sem dizer uma palavra porque está convencido de que estão tentando enganá-lo. Os resultados que ele obtém no hospital são os mesmos, mas Jake mais uma vez pensa que o laboratório deve ter sido pago por Zack e AVI, então obtém uma segunda opinião de seu médico particular, que também lhe dá o mesmo prognóstico. Depois de ameaçá-lo com sua arma para garantir que ele também não está sendo pago, Jake admite que não tem escolha e, depois de tirar dinheiro do banco, volta para aceitar o acordo dos homens. Enquanto saem para um passeio, AVI explica que são agiotas e será o dinheiro de Jake que eles emprestarão. Depois de visitar seu primeiro cliente para entregar o dinheiro, AVI exige que Jake conte tudo sobre sua história com Masha. Masha costumava ter 3 homens muito estúpidos trabalhando para ele chamados de 3 edis. Eles perderam seu homem das cartas antes de um grande jogo e sabiam que Jake era um bom jogador, então o chamaram para substituí-lo. Jake queria recusar, mas ameaçaram a família de Billy, então ele teve que aceitar para protegê-los. Durante o jogo, no entanto, os outros homens na mesa começaram a insultar Jake e sua mãe. Jake não aceitou isso e começou um tiroteio. A energia foi cortada, o dinheiro desapareceu e a próxima coisa que ele sabia, alguém mencionou seu nome e Jake estava sendo interrogado pela polícia. Para mantê-lo calado, ameaçaram sua sobrinha e acidentalmente mataram sua cunhada quando ela tentou proteger a filha. Jake não disse à polícia que Masha organizava os jogos e foi enviado para a prisão por 7 anos, durante os quais os edis irritaram Masha de alguma forma, o que resultou em ele usá-los como concreto. Depois de visitar vários clientes, Zack envia Jake para ficar em um hotel. Enquanto isso, Masha e Paul visitam o rei do crime Sam Gold, considerado a figura suprema que todos os outros chefes do crime querem ser. No entanto, Gold nunca recebe visitantes, então em vez disso, encontram-se com sua conselheira, Lily Walker, que aceita intermediar um acordo de pó com Masha. Ela também lembra que Gold não gosta de publicidade ou dá segundas chances. Algum tempo depois, Jake dá mais dinheiro a Zack e AVI antes de ser questionado sobre seu tempo na prisão enquanto joga xadrez com AVI. Jake teve 2 opções, 14 anos de tempo normal ou 7 anos de solitária,
Então ele escolheu a solitária. Sua cela ficava entre as de dois homens, um mestre de xadrez e um vigarista, que estavam lá há muito tempo, e embora nunca falassem um com o outro, sabiam tudo sobre o outro. Durante os primeiros 5 anos da sentença de Jake, os três se comunicavam enviando mensagens escritas nos livros da biblioteca, e foi assim que Jake aprendeu sua fórmula para ganhar qualquer jogo no mundo. Os dois homens estavam planejando uma fuga da prisão e prometeram levar Jake com eles, mas quando finalmente saíram, desapareceram sem uma palavra e deixaram Jake para trás. Quando foi libertado 2 anos depois, descobriu que esses dois homens haviam levado todo o seu dinheiro e só deixaram uma nota que dizia: "Você só pode ficar mais esperto jogando contra um oponente mais esperto." Então Jake começou a usar a fórmula para se enriquecer em vários cassinos. Com o passar dos dias, Jake continua trabalhando visitando vários clientes e distribuindo seu próprio dinheiro. Ele também deve ameaçá-los se não pagarem, mas não consegue machucar pessoas inocentes e desesperadas. Enquanto isso, Ave e Isaac estão prendendo o lado de uma parede a um caminhão, então quando puxam, quebram a parede e roubam o cofre do outro lado. Este cofre contém o pó que Masha havia prometido a Lily, então quando ele descobre que foi roubado, envia Paul para resolver isso, não importa o que for necessário. Paul vai ver seu rival, o rei da tríade, Lord John, que aceita fornecer-lhes o pó em tão pouco tempo, mas apenas por um preço inflacionado. Jake, Zack, Ave e sua equipe vão ao hotel onde a troca acontecerá. Eles se infiltram em um quarto ao lado dos capangas para fazer um buraco na parede e injetar gás sonífero, colocando tanto os homens de Masha quanto os de John para dormir. Então, eles roubam o dinheiro e o pó, enquadrando para parecer que foi Masha quem roubou John e vice-versa. Algum tempo depois, Jake recebe uma ligação de Billy, que lhe diz que esteve perguntando e descobriu que Zack e Ave são tão perigosos que nem mesmo Gold os tocaria, então Jake deve sair dali. Jake não ouve e volta ao trabalho, onde é esperado que atirem um cliente assustado. Ele se recusa e tenta atirar em Ave em vez disso, mas percebe que a arma está vazia antes de Ave nocauteá-lo. Jake acorda horas depois no motel e recebe uma ligação de Ave dizendo que sobreviveu ao 3º dia, então deve fazer um check-up. Após ser visitado por sua sobrinha e Billy, que lhe deixa uma arma para o caso, Jake vai ver seu médico, que confirma que o diagnóstico estava errado e Jake está bem. Ele tenta ligar para Ave e exigir respostas, mas Ave apenas diz que ele terá que esperar. Enquanto isso, Paul tem reunido informações, e o nome de Jake surgiu como envolvido em todos os problemas que seus homens têm passado, então Masha ordena que ele o mate. Quando Jake retorna ao motel, Ave e Isaac estão esperando por ele e avisam que os capangas de Masha estão esperando dentro do quarto. Jake foge e os homens vão atrás dele, mas ele consegue despistá-los, especialmente quando um dos capangas escorrega e atira em si mesmo acidentalmente. Os outros criminosos encontram o corpo e pensam que foi Jake quem o fez. Jake vai ver Ave e Isaac em seu escritório, onde confessam que sempre souberam que Jake não lhes contou toda a verdade sobre seu antigo acordo com os Edis. Esses 3 palhaços estavam esperando por Jake quando ele saiu da prisão para matá-lo, já que o que ele fez causou sua demissão por Masha. Para salvar sua vida, ele ofereceu aos Edis um acordo: todos os meses, daria a eles 3% de qualquer dinheiro que eles emprestassem. Da primeira vez, apenas um Ed concordou, mas quando viram que ele cumpriu o acordo, todos queriam entrar, desta vez por 4%. Na verdade, Jake estava pagando cada Ed com o dinheiro de outro Ed, então ele não estava perdendo nada. Chegou a um ponto em que eles não tinham mais dinheiro para emprestar, então pegaram emprestado de Masha, que rapidamente se interessou pelo misterioso homem que gerava dinheiro para os Edis. Após apostar com a fórmula e enriquecer, Jake escolheu aquele momento para tirar férias com seu irmão e sobrinha, e foi quando Masha matou os Edis por não pagarem de volta. Falando de Masha, ele está jantando em um restaurante chique quando é visitado por seus capangas, que lhe dizem que Jake escapou. Sorter reconhece a amante de John fingindo ser uma garçonete, então ele atira antes de sair do restaurante para ir atrás do motorista dela. No entanto, sua mira ainda está errada e ele só consegue feri-la, não matá-la. Então antes de morrer, a mulher consegue atirar no dedo de Masha em meio à comoção. Depois, Sorter é enviado ao esconderijo de Lord John para matá-lo e a seus homens. De volta a Jake, ele ainda está conversando com Zack e Ave enquanto eles jogam golfe em um telhado. Eles explicam a ele que ninguém jamais vê Gold porque ele na verdade não existe, ele é apenas uma representação do ego e a personificação da ganância, ele só tem poder sobre aqueles que investem nele. Então, o que Jake precisa fazer é mudar as regras do que ele permite controlá-lo.
Depois, Jake pega o resto de seu dinheiro no banco e doa tudo antes de se esgueirar para o quarto de Masha. Enquanto luta com as vozes em sua cabeça que representam seu ego, Jake se desculpa com Masha por enganá-lo com seu dinheiro, aceita-o como o superior senhor do crime e diz que fez uma doação em seu nome antes de sair. Para confrontar seus medos, Jake pega o elevador, que fica preso no 13º andar. Enquanto luta contra um ataque de pânico, ele tem uma conversa em sua mente na qual rejeita seu ego, finalmente saindo do jogo como um homem livre. Quando o elevador volta a funcionar, Jake chega ao térreo e encontra Masha esperando por ele com uma arma, enlouquecido pelo próprio ego. No entanto, Jake está em paz consigo mesmo e simplesmente passa por ele, o que enlouquece Masha porque ele não consegue entender como alguém não pode temê-lo. Ele começa a chorar ao entender como foi completamente humilhado. Na manhã seguinte, Paul traz todos os jornais locais para Masha ver seu nome estampado em todos eles. Jake não estava mentindo quando disse que fez uma doação em nome de Masha. E agora todos pensam que o dono do cassino se importa com a comunidade. Masha fica feliz em levar o crédito, mas sua felicidade é curta. Paul também informa que Jake tem o pó e que ele esteve jogando com eles o tempo todo. Paul, Sorter e o resto dos capangas de Masha vão visitar Billy, que consegue esconder sua filha no armário quando percebe que um de seus guarda-costas o traiu. Quando ele é encontrado, os homens começam a machucá-lo enquanto o interrogam, não acreditando quando ele diz que não sabe onde estão Jake e o pó. Os métodos de tortura de Paul escalam rapidamente e Sorter começa a se sentir desconfortável, especialmente quando fazem a menina sair do armário após ouvirem seu choro. Recusando-se a machucar uma criança, Sorter rejeita seu ego e começa a matar metodicamente seus companheiros capangas, mas comete um erro no final e também é morto. Enquanto isso, Masha é visitado por Lily. Ela lhe traz uma coroa enviada por Gold, que não está feliz em ver o nome de Masha em todos os jornais, já que ele não gosta de publicidade. Lily também informa que o tempo de Masha acabou e que ele não terá uma segunda chance, o que o leva a outro frenesi de pânico. AVI e Isaac levam Jake e o pó ao cassino de Masha, onde AVI finalmente vence Jake em uma partida de xadrez enquanto confessa os últimos detalhes da história. Ele e Isaac eram os homens nas celas ao lado de Jake, e sempre quiseram levá-lo com eles, mas ele não estava pronto para aceitar a verdade, o que implica que eles não eram nada além de meras figuras da imaginação de Jake. Infelizmente, ele não tem tempo para lidar com isso porque naquele momento, os guarda-costas do cassino vêm levá-lo para ver Masha, que está com a menina. Após deixar as sacolas de pó no chão, Jake diz à sua sobrinha que tudo ficará bem, o que deixa Masha louco porque Jake ainda não mostra medo, mesmo quando ele está apontando uma arma para a criança. A humilhação faz com que as vozes do ego na mente de Masha cheguem à conclusão de que Jake não pode machucar um homem morto, então ele coloca a arma contra sua própria cabeça e dispara. Ajude esse canal, se inscreva.